Olá, eu sou Lincoln Macário, esse é mais um Palavra Aberta. De cada 4 brasileiros, um, pelo menos, precisou do auxílio emergencial durante essa pandemia, auxílio esse que a Câmara dos Deputados teve um papel fundamental na sua criação. Portanto, são mais de 50 milhões de brasileiros que já receberam e esse número continua crescendo porque muita gente que precisa ainda não recebeu. Só que o contrário também é verdade. Gente que não precisa recebeu. Em alguns casos, sem querer, por engano, estava no cadastro único de benefícios sociais e já tem carteira assinada, talvez não precisasse receber, mas há um número preocupante de fraudes, estelionato, falsidade ideológica, justamente num momento como esse, em que os recursos são escassos e quem mais precisa, às vezes, não está recebendo. O deputado Eduardo Bismarck, que está aqui do nosso lado, ele que é do PDT do Ceará, propôs um projeto de lei que agrava as penas para quem cometer esses crimes de falsidade ideológica e estelionato, fraudando o benefício emergencial da pandemia. Deputado, muito obrigado por conversar conosco. O que o motivou? Muitas reclamações, muitos casos saltando aos olhos aí de fraudes, como soldados que receberam sem necessidade, como foragidos da justiça, que também foi muito noticiado, né? Exatamente, Lincoln. Obrigado pela oportunidade de estar trazendo esse tema aqui para debater com a nossa audiência da TV Câmara e Rádio Câmara. Mas é exatamente isso. Você pontuou muito bem dois aspectos. Primeiro, a gente se depara todos os dias com inúmeras notícias na imprensa de todos os veículos de pessoas que receberam auxílio emergencial sem ter o devido direito. Tanto a gente vê pessoas que eventualmente podem ter tido o nome utilizado para obter o auxílio emergencial, porque são pessoas públicas, como também, ou seja, terceiros que praticaram, como também a gente vê pessoas que não precisavam, pessoas da classe média, como já teve notícias de pessoas da classe média, um terço da classe média talvez teria entrado no pedido, militares, funcionários públicos, também pessoas no exterior. Isso é uma coisa que me preocupa muito, justamente pelo segundo ponto que você colocou. Esse dinheiro hoje é muito caro, no sentido de precioso para a nação. No momento de baixa arrecadação, no momento que o país está aí precisando se endividar, precisando gastar dinheiro para poder manter a fome de algum, manter a pessoa não ter fome, manter pessoas que estão em situação de fome, a gente tem pessoas que estão aí, que não precisam, que moram em mansões, que têm carros importados, que viajam para o exterior, que estão pedindo R$ 600, que para essas pessoas não paga nem o IPVA, nem o IPTU do carro delas, nem da casa delas. Então, é um dinheiro muito precioso para a nação. Quem está cometendo esse crime está cometendo contra o nosso país. Agora, deputado, muitas dessas pessoas, não só as mais ricas, mas até mesmo aquelas mais humildes, mas que não teriam necessidade, quando pegas numa situação como essa, questionadas, seja, por exemplo, pelos inquéritos policiais que estão acontecendo, ou seja, porque são questionados pela família, quem discorda desse tipo de comportamento costuma fazer a seguinte alegação: ah, não, mas eu pago tanto imposto, preciso ter algo de volta nesse momento, ou os políticos roubam muito mais, os desvios, a corrupção. Isso é uma falha de caráter que parece ser, em boa medida, coletiva de uma parcela da nossa população que acha que uma corrupção justifica a outra, né? Verdade. A gente teve até uma surpresa, que foi um acréscimo de números de CPF que ninguém sabia que existiam, pessoas que estavam irregulares ou que se achavam que teriam até falecido, tudo, e que a imprensa está tendo um papel muito importante de noticiar isso para a gente. E esse projeto de lei é a forma que eu encontrei de coibir esse tipo de pessoas. Para o auxílio emergencial, existe uma regra. E a gente não pode fugir da regra. A regra que a Câmara dos Deputados criou. Inclusive, quando aumentou o valor de 200 para 600 reais, foi justamente de pegar e conseguir passar o valor para as pessoas que mais precisam. Eu conheço
pessoas, eu tenho certeza que quem está nos assistindo também conhece, que fizeram pedido, teriam direito e não receberam, por uma falha de operação na execução do cadastro. E uma falha, uma negligência muito pior, está sendo do governo federal, que está aí falando em prorrogação, que eu sou a favor, até apresentei também um projeto de lei pela prorrogação para garantir os R$ 600, mas se a gente aprovar a prorrogação sem coibir as fraudes e sem fazer com que quem não recebeu não receba, a gente estará o quê? Incentivando que essas pessoas que têm esse desvio de caráter, que querem fraudar a nação, continuem fazendo a mesma coisa. A gente está incentivando este que é um crime. O meu projeto de lei ele pretende aumentar a pena de quem comete este crime, mas já é um crime considerado no nosso Código Penal. Eu só quero que aumente para coibir, para que as pessoas não estejam incentivadas a praticar esse crime que é lesão ao nosso erário e à nossa nação. Pois é, o senhor pede aí que seja aumentado de 1/3, né, a pena para quem comete estelionato e falsidade ideológica, cuja pena vai de 1 a 5 anos. No caso de uma pena máxima de 5 anos, aumentaria aí algo em torno de 1 ano e 7 meses, 8 meses, mais ou menos. Mas para falsidade ideológica já existe um agravante de 1/6 da pena, que é se isso é cometido contra documento público ou por agente público, que é o caso, por exemplo, dos soldados que receberam irregularmente. Só esse agravante não está sendo suficiente para coibir, tem que ter mais, né? Porque aí a gente consegue ultrapassar aquela barreira dos anos necessários para o regime fechado. Uhum. Qual foi a nossa intenção? Além, obviamente, do tempo ser maior, que o cidadão que cometeu esse crime vai ficar mais tempo preso, mesmo que ele cumpra uma parte, tudo, a gente garante que ele possa cumprir em regime fechado. E aumenta também o tempo de prescrição, porque é tanta gente, é pouco percentualmente, mas é tanta gente cometendo irregularidade que o poder público fazer a persecução criminal, né, investigar todo mundo, não vai ser fácil. Exatamente. E aí, Lincoln, também eu queria ressaltar que são 2 aumentos de pena, 2 estelionatos. É quem comete contra a nação, ou seja, quem frauda o cadastro, mas também quem comete contra quem recebe. Então, contra quem tem o direito de receber. Sabe aquela famosa saidinha de banco? É como se o cara pegasse a pessoa que está saindo do banco, ou então que está ali fazendo uma operação para poder pagar uma conta, ofereça um benefício àquela pessoa, caia no golpe, e aí essa pessoa que praticou o golpe terá o mesmo agravante de pena nos crimes que ele já tem previsto, justamente também para coibir, porque do mesma forma que esse dinheiro é muito precioso para a nação, ele é precioso ainda mais para quem recebe da forma correta. Agora, deputado, nosso tempo já acabou, mas eu queria uma palavrinha sua, um segundinho, para algo que eu acho mais importante, pode ficar com mensagem final, que é que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para descumpri-la, né? Não existe esse atenuante. A pessoa não pode dizer assim, mas eu não sabia quais eram os critérios, mas eu não sabia que estava fazendo errado. Isso não pode, né? A pessoa tem que se informar e hoje, mais do que nunca, a pessoa tem as condições para se informar. Exatamente, essas condições estão lá colocadas no próprio site do cadastro, quando a pessoa faz a autodeclaração, elas estão lá muito bem colocadas e escritas. E cada um sabe onde é que o calo aperta. Se a pessoa o calo não está apertando e ela não está dentro daquele quadro prescrito, então ela não tem que pedir o benefício. Isso aí é para salvar quem está passando fome, quem perdeu totalmente a renda. E tanto não pode alegar o desconhecimento do cadastro, quanto não pode alegar o desconhecimento da lei, porque quem pratica fraude hoje é crime, a gente só está aumentando a pena. E uma outra coisa importante, que já estão colocados aí os dispositivos para quem viu que pediu errado, ou pediu errado sabendo que estava errado, se arrependeu, pode fazer a devolução, inclusive, para um aplicativo da Caixa, né? Exatamente. E quem não recebeu também tem como recorrer. Isso também já está colocado lá os sites que devem procurar. E quando devolve, se livra de qualquer eventual inquérito e punição. Deputado Eduardo Bismarck, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Desejo um excelente trabalho. A gente sabe que mesmo na quarentena, mesmo no isolamento social, os senhores têm discutido bastante. E em alguns casos, a produtividade da Câmara até aumentou durante esse período.
Exatamente, está sendo muito animador isso, que a gente está trabalhando ainda mais e produzindo ainda mais para o Brasil. Obrigado, um grande abraço. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. E um abraço a você também que nos acompanha aqui pela TV Câmara e pela Rádio Câmara no Palavra Aberta. Até mais.